Convidada: muito obrigada. Eu amo tentar relacionar os ensinamentos que vocês têm com outros. E eu não quero ofender, mas às vezes, quando eu tento explicar quem são os Abraham e eu digo que Abraham é um grupo de seres ascensionados, os olhos das pessoas se arregalam e eu preciso continuar falando para que elas possam ouvir de mim sobre as mensagens. Abraham: o que esse ascensionados quer dizer? Nós somos ascensionados? Nós não percebemos de onde você pegou essa terminologia. Nós nunca dissemos isso. E nunca nem foi escrito em nenhum lugar. Você deve ter inventado. Convidada: vocês acham isso sério? Não é assim que vocês se descrevem? Me pergunto de onde eu tirei isso. Abraham: bem, nós poderíamos começar se estiver tudo bem com aquele homem que não gosta da palavra querer. Convidada: interessante. Bem, uma das minhas perguntas é importante se eu estou tentando relacionar o trabalho de vocês, as suas mensagens, é importante eu sempre indicar que essa é uma mensagem de Abraham ou já é bom o bastante apenas compartilhar a informação? Abraham: não é importante para aqueles que você quer que se reconectem com a perspectiva mais ampla deles, entender qualquer coisa sobre lei da atração, ou até mesmo sobre a corrente, ou sobre o não físico, ou sobre o rótulo que está expressando, mas o que é importante que eles entendam é como o sistema de orientação deles funciona. Em outras palavras, existem muitas pessoas que disseram para Jerry e Esther: eu vou escrever um livro e eu vou deixar vocês de fora porque, francamente, o processo estranho de vocês vai assustar os meus leitores. Bem, eles não são tão cegos assim. Eles não usam a palavra ascensionados, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. E o que nós dissemos a respeito disso é que você precisa aceitar que você é energia da fonte em um corpo físico e que a sua vida fez com que esta parte não física de você fosse uma coisa a mais, antes mesmo de você começar a entender por que você tem emoções. Em outras palavras, todo o mundo está correndo por aí, comparando isso com aquilo e com aquilo outro, e eles não estão tendo sucesso nesse tipo de comparação. Este trabalho interior que você quer ensinar deve estar baseado no entendimento de que eu sou mais do que eu conheço neste corpo físico. Assim, nós não achamos que ajuda você ou qualquer outra pessoa nos deixar de fora da história. Em outras palavras, nós trazemos o entendimento da expansividade que vocês são e da eternidade que vocês são para um formato compreensível. Agora, se você está nos perguntando se você pode ensinar isso sem nos dar os créditos, nós supomos que não importa. Em outras palavras, nós somos isso que somos e não existe escassez onde nós estamos. Nós não sentimos isso de você, mas existem algumas pessoas que dizem: eu vou escrever um livro e eu não vou indicar onde eu recebi a minha inspiração. E mesmo que isso não nos machuque de forma alguma, e também não machuque Jerry e Esther de forma alguma, porque o vórtice deles está aberto e eles estão prosperando. Nós não conhecemos ninguém que é capaz de contar uma história diferente de como eles sabem que é, sem remar contra a corrente. E quando eles remam contra a corrente, eles bloqueiam os próprios recursos. Convidada: então aqui está a minha pergunta. Em poucas palavras, como eu posso descrever vocês? Como eu deveria começar? Como eu deveria explicar? Abraham: quando você está falando com outra pessoa, você diz a ela: eu descobri que nós somos, eu e você, nós somos mais do que geralmente achamos que somos. E agora eu sei que eu era uma coisa antes de estar neste corpo físico. Muitas pessoas chamam de alma, ou fonte, ou Deus, e agora eu entendo que aquela parte de mim tomou a decisão de vir para cá. E eu sou tão grata porque a variedade faz com que eu continue a identificar quem eu sou e o que eu quero. E eu acredito que toda vez que eu chego a uma consciência apenas vivendo a vida,
que esta parte mais ampla de mim, que viveu antes que eu viesse para cá, ainda permanece focada no não físico, que a parte mais ampla de mim abraça completamente as novas ideias que a vida fez com que eu vivesse e permanece lá na totalidade disso e me chamando na sua direção. E eu acho que é isso que inspiração é. Inspiração é o sentimento de eu me permitir continuar sendo aquilo que eu me tornei. Diga a eles, eu costumava pensar que Deus era todo completo e perfeito e que eu fui enviada para cá em uma provação para ser testada e eu precisava pular pelas argolas e que se eu acertasse, eu poderia retornar para Deus. E agora eu entendo que eu sou aquela energia da fonte, eu sou a mais longa extensão desta energia da fonte, e que a vida faz com que aquilo que eu sempre chamei de Deus se expanda. E, portanto, quando eu vivo alguma coisa que causa esta expansão do que eu gosto de chamar de Deus, alguns gostam de chamar assim, outros não, mas que eu gosto de chamar de Deus, e se eu não me permito entrar no ritmo, eu me sinto miserável. E talvez eles falem, mas o que você quer dizer? E você talvez diga, bem, por exemplo, quando eu vejo pessoas que não estão indo bem na vida, eu automaticamente desejo que elas melhorem. E eu acredito que a fonte que faz parte de mim as vê indo melhor e segura este pensamento poderosamente. Eu vi uma pessoa a qual eu desejo melhoras e a fonte diz, nós concordamos, nós iremos ver aquela pessoa em uma situação melhorada também. Então, a fonte está em algum lugar, mantendo a vibração desta vida melhorada para esta pessoa. E quando eu olho para trás e digo, oh, pobre pessoa, você ainda está no mesmo lugar. Assim, eu violei o meu próprio desejo e eu não vou para o pensamento o qual eu entreguei a Deus para ele pensar. E eu sinto desespero, eu sinto tristeza, eu sinto culpa. E isto é a minha orientação me dizendo que eu não mantive a minha promessa com aquela pessoa. Mas quando eu a vejo e desejo que a situação dela melhore e a fonte se torna isso para ela, e eu a observo e vejo que está melhorando, eu sinto orgulho ou esperança. Agora eu estou mais em alinhamento com a promessa que eu coloquei em movimento. Convidada, isto é perfeito. Abraham, você dirá a elas, agora eu compreendo que todos nós somos extensões da fonte e na medida em que permitimos a conexão com ela, nós nos sentimos maravilhosos e subsequentemente prosperamos. E na medida em que nós não permitimos, isso não acontece. Então, a pergunta que nós temos para você é: em um mundo que é desenfreado, com livros e conversas sobre uma variedade de versões de Deus, por que Abraham é um dilema tão grande? Convidada, eu não sei. Abraham, você pode não acreditar, mas as pessoas vão desenterrar coisas que estão enterradas há milhares de anos, que foram escritas sobre pessoas que elas não entendem em épocas que não podem relacionar, sobre assuntos que não são nem ao menos parte da cultura atual delas, e elas vão tentar viver a vida se baseando nestas coisas. E o que torna ainda mais engraçado é que isso foi reescrito muitas vezes para servir aos caprichos de quem quer que estivesse no poder na época, e ainda assim, você tem dificuldade de explicar Abraham para alguém? Convidada, é loucura, eu sei, eu entendo. Obrigada.